sobre a avareza e a prosperidade do Senhor. Qual o perigo que a avareza pode se tornar ao ponto de confundir você de receber a prosperidade do Senhor. Salmo 37. Deleita-se, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Está repetindo. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Soberano Deus, eterno Pai, que eu diminua, o Senhor cresça, meu Deus, que Ele toda glória. Toma essa mensagem em tuas mãos, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. Derrama a revelação de Cristo, meu Pai. Sem ti nada posso fazer. A honra, a glória é tua, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus te abençoe poderosamente nesse dia. A palavra de hoje é: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O tema é sobre o Santo dos Santos, a prosperidade do Senhor e o perigo que a avareza tem de confundir essa bênção, essa prosperidade. A Bíblia vai dizer que buscai primeiramente o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupeis com o que há de comer, não se preocupeis com o que há de vestir, de beber, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a Bíblia está dizendo para nós que todo homem, Deus derrama a glória da terra e a glória do céu. Porém, as duas glórias não serão nossas, mas serão de Deus. As duas glórias são passageiras quando se torna nossa. Toda glória aqui na terra passará. Segue-se a erva, murcha-se a flor, mas a glória do Senhor permanecerá para sempre. Deus, Ele quer que você venha desfrutar de todas as coisas que Ele concede aos homens aqui na terra. Deus fizeste os homens um pouco menor que os animais, e os coroaste de glória. Deus coroou os homens de glória, colocou debaixo, todas as coisas debaixo dos seus pés. Porém, para que Deus venha te prosperar e te dar todas as coisas que Ele deseja na tua vida e que deseja o teu coração, você precisa buscar primeiramente o reino dos céus. Você precisa não somente também buscar, mas também deleitar-se na presença do Senhor. Você precisa amar a presença do Senhor. E quando você ama a presença do Senhor, Ele satisfará também a glória da terra que Ele quer exaltar os homens. Deus, Ele quer exaltar os homens aqui na terra. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, até que no tempo certo Ele vos exalte. Deus, Ele tem projeto de exaltação para a tua vida, mas Deus, Ele só te exaltará quando você aprender a se humilhar perante Ele, a se derramar, aleluia, perante a presença do Senhor, porque Deus, Ele não exalta, não dá honra
honra a soberbo, a falso, a vanglorioso. Deus, ele quer dar honra, quer derramar o poder, a unção através da vida daqueles, Deus santo e poder e glória, que amam a presença. E quem ama a presença é humilde. Quem ama a presença se submete, aleluia, Deus santo e poder e glória, à humildade de Deus. Deus santo e maravilha. A Bíblia vai dizer que a presença do Senhor, ela há abundância de alegrias. A presença do Senhor, ela traz fartura de alegria. A presença do Senhor prospera. A arca de aliança, ela estava na casa de Obed-edom, e quando a arca estava na casa de Obed-edom, ali a Bíblia vai dizer que tudo em Obed-edom, na casa dele, prosperou, porque a arca simbolizava a presença. Quando a presença, aleluia, está na casa, as coisas vão começar a fluir em teu favor. Deus, ele prosperará todos os teus caminhos por causa da presença. A presença do Senhor, ela enriquece. A Bíblia fala que o rei Jotão, ele prosperou na presença de Cristo. Ele só prosperou porque estava na presença, e ele buscava o Senhor. Ele buscava de todo o coração. Quando você buscar de todo o seu coração, você encontrará. Aleluia, glória a Deus. Então ele prosperou na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que, aleluia, quando Satanás estava no deserto, ele ofereceu todos os reinos da terra a Jesus, porque o projeto de Deus é Jeremias 29:11. Eis que os planos que eu tenho para vocês são planos de paz, não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Porque a presença de Deus, ela traz um plano, um projeto para a tua vida de paz, um projeto que o teu coração almeja, um projeto que os teus sonhos, eles estão, aleluia, ligados com os sonhos de Deus. Porque, aleluia, glória a Deus, nós sabemos, aleluia, que muitas pessoas surgem no meio da caminhada para matar a fé. Muitas pessoas surgem no meio do caminho para tentar tirar a presença de Deus na tua vida. Mas quando Deus chega, ele diz para você: riquíssimas são as minhas promessas, preciosíssimas são as minhas promessas que eu tenho para a tua vida. A glória é dele, a honra é dele. Quando nós achamos, aleluia, que nós fazemos, que nós acontecemos, Deus não opera. Mas quando você se submete à vontade de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, aleluia, glória a Deus, eu necessito da tua presença, eu necessito da tua graça. Deus então opera. Ele decala para surianta la paia, ele plaché de calabasurianta de comenácia la plaché remede comanácia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é fiel e verdadeiro. E a Bíblia vai dizer que os sacerdotes estavam ali no Santo dos Santos, e eles tinham um processo de purificação antes de pisar no Santo dos Santos. Eles tinham que se purificar, eles tinham que santificar. Ezequias separava os sacerdotes e dizia: purificai-vos para levar a arca do Senhor, purificai-vos para levar a presença de Deus, para que Deus venha derramar as ricas bênçãos e para que Ele venha ordenar salvações em nosso meio. Eles tinham que, aleluia, viver uma vida separada. Eles tinham que lavar suas vestes e ali apresentar, aleluia, vestir aquelas vestes limpas, lavadas, e apresentar no Santo dos Santos. Se eles chegassem com iniquidade no coração, com o coração impuro, Deus ia lá e abatia eles. De cala pra surianda la paia. Por isso tinha que haver um processo de purificação. E a Bíblia diz que eles, aleluia, viviam na manutenção do ministério, pela oferta, pelo dízimo do povo, e eles se dedicavam, eles se sacrificavam na purificação, e o povo muito se alegrava. Aleluia, glória a Deus. E a presença do Senhor se manifestava naquele meio, e havia cura, libertação, transformação, renovo. Aleluia. Aqueles que pensavam em suicídio não queriam mais se suicidar. Aqueles que pensavam agora, aleluia, em desistir, não queriam mais desistir, porque havia a restauração por causa da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali o Satanás no deserto, ele sabia que, aleluia, a fraqueza do homem é o poder, é a vanglória,
Então ele vai e oferece Jesus todos os reinos da terra. E quando ele oferece Jesus todos os reinos da terra, Jesus, aleluia, disse para ele: para trás de mim, Satanás, aleluia, glória a Deus, porque Satanás sabe que a fraqueza do homem é o poder, é a vanglória, a soberba. Deus santo e poder, glória. Porém, quando, aleluia, a bênção do Senhor vem, ela não te acrescenta dores. A bênção do Senhor vem, ela não te faz, aleluia, desagradar a Deus e na contramão da vontade de Deus. Quando a prosperidade do Senhor chega, você sabe que é de Deus. Quando, aleluia, você vê que não vai te causar dano perante a vontade de Deus, isso é prosperidade de Deus. Quando você não tem que desagradar a Deus, mas tem que desagradar o homem, aleluia, glória a Deus. Quando é a avareza a qual Deus repreende, é quando, aleluia, o diabo te oferece parece ser uma bênção, parece ser uma porta de prosperidade, mas requererá de você a desobediência à vontade de Deus. Isso não é bênção, mas é maldição. Então nós conhecemos a diferença quando é o perigo da avareza, que é para roubar a tua bênção, aleluia. E quando é a bênção, a avareza, aleluia, você quer a todo custo conquistar o poder, você quer a todo custo, ainda que esse custo custe, aleluia, a tua obediência, e você escolhe a avareza. E por isso muitos descerão ao inferno, porque estão, aleluia, preparados para fazer o mal por causa da avareza. Mas a bênção do Senhor, ela vem na paz, ela vem na obediência, na fé, ela vem no tempo certo. Salomão disse em Tessalonicenses, aleluia, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Deus santo e poder, glória, aleluia, glória a Deus. Deus tem prosperidade para a tua vida, mas é necessário, aleluia, estar em Deus, é necessário obedecer a Deus do que os homens. Se os homens te mandarem desobedecer para alcançar alguma bênção, permaneça com Deus, permaneça na fé, permaneça na palavra, permaneça com Jesus, porque Ele é fiel e verdadeiro. Ele disse: aqueles que me servirem, aleluia, meu Pai os honrará. Deus santo e poder, glória. Ele cala pra surianda la paia. Quando você se deleita-se na presença do Senhor, Ele te fará viver a glória da terra. E quando, aleluia, você viverá a glória da terra, você já está preparado, agora amando mais a presença do que a glória da terra, mais a presença do que os bens materiais. Por quê? Porque você buscou primeiramente o reino dos céus, e quem busca primeiramente o reino dos céus, aleluia, ele aprende primeiro a amar a presença, a amar, aleluia, a presença de Deus acima de tudo, acima do bem material. Deus santo e poder, glória. Talvez se alguém perguntar para você, você quer, aleluia, morar no céu agora? Você quer ser arrebatado agora? Você dirá: ainda não. Aleluia, o teu coração, talvez a tua boca não fale, não confesse, mas o teu coração dirá: eu ainda quero viver o que Deus tem para mim aqui na terra. Sabe por que você tem esse sentimento? É porque Deus colocou no teu coração, Ele quer satisfazer os desejos do teu coração. Mas para isso acontecer, para que não venha a avareza confundir o teu coração e você venha prosperar antes da hora, aleluia, e venha amar mais a avareza do que a presença, para isso acontecer, você tem que se deleitar na presença do Senhor, você tem que amar a presença do Senhor, você tem que buscar, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Ele pra surrenda la paia, e o Espírito Santo estará com você no vale, estará com você no deserto, estará com você na dificuldade, aleluia, porque Ele é teu amigo fiel e você dará valor. Davi, aleluia, quando estava
a ponto de perder a glória da terra. Ele não ligou para os bens materiais, mas ele disse: Senhor, não aparta de mim a tua presença, não aparta de mim o teu Espírito Santo, porque eu preciso, Senhor, do teu Espírito, a alegria da salvação, aleluia, a qual não tem preço, a unção não tem preço. Ele é para Surianda La Paia, e ali Davi morreu cheio de dias, cheio de glória do céu, de Deus na vida dele, e cheio de glória da terra. E Davi, aleluia, viu que, aleluia, tudo que ele tinha material não podia, aleluia, satisfazer e permanecer 24 horas com ele. Davi, quando tinha vontade, aleluia, glória a Deus, de experimentar uma bênção terrena do Senhor, e ele estava tanto tempo sem usar, ele ia lá, experimentava, talvez, aleluia, um cavalo novo, talvez uma carruagem nova, moderna, e Davi matava aquela vontade, mas a presença de Deus, Davi, aleluia, tinha sede, e quando ele matava a sede na presença de Deus, ele precisava permanecer, porque se ele não permanecesse no Espírito Santo, aleluia, ele sentiria sede de novo. Mas a carruagem, ele ficava 3 dias sem experimentar, 4 dias, 1 semana, 1 mês, mas a presença não, aleluia. Quando Deus, aleluia, ele te dará a glória da terra, você ficará primeiramente dependente totalmente da presença do Senhor, e você nada mais te prenderá aqui na terra. Então, se Deus falar para você: eu posso te levar para o céu, eu posso, aleluia, te levar para a glória, para voar nas asas do Espírito, na carruagem de fogo, para ver, aleluia, Deus santo e poder e glória, anjos, querubim, e habitar com aquele que está sentado no trono, com os olhos chama de fogo, aleluia, com labaredas eternas. Você dirá abertamente para o Senhor: Senhor, estou preparado, porque eu já desfrutei as bênçãos da terra, e já desfrutei a tua presença, o ápice da presença do Espírito Santo, e vi que, aleluia, nada se compara à presença de Deus, à presença do Espírito Santo. Salomão, ele tinha tudo, ele tinha o ápice da glória, ele tinha a glória da terra, tinha bens materiais, riqueza. Não havia homem mais rico do que Salomão, não havia homem mais sábio com o dom do Espírito igual Salomão. Mas quando, aleluia, ele perdeu a presença e se deleitou nos vinhos, e se deleitou, aleluia, na embriaguez, aleluia, na prostituição, Salomão viu que tudo aquilo era vaidade, sem a presença. Salomão, aleluia, ao fim da vida, ele volta para a presença, e a carta de Eclesiastes era um testemunho, aleluia, daquilo que ele viveu sem a presença. E Salomão disse: melhor é presença, melhor é presença. O Senhor pode me levar, porque tudo isso vai perecer. Não ajuntai tesouros na terra, onde ladrão e traça minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, aonde nem traça nem ladrão pode roubar, porque ele disse: haverá uma recompensa, e grande será o vosso galardão no reino dos céus. Quem dá glória para Jesus? Salomão viveu: deleita-se no Senhor, e Ele cumprirá os desejos do teu coração. Você só sentirá a verdadeira vontade de morar no céu quando esse versículo cumprir na tua vida. Filipenses 6. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o último dia. Completará até o último dia. Então, cuidado com a oferta do diabo. A oferta do diabo é a avareza, a qual muitos são pegos
e a promessa de Deus é confundida com a avareza. Cuidado para você não achar que está herdando a promessa e está herdando a avareza. Porque a avareza te faz desobedecer. Te oferece uma porta que vai te dar muito dinheiro, mas vai requerer de você uma desobediência na fé. Agora, o que vem de Deus traz paz. Por quê? Porque você não vai ter que desobedecer à vontade de Deus. Quem crê da glória a Jesus? Aleluia. Deus Santo tem poder e glória. Deus é fiel. Você viverá o que Deus tem para você. Você viverá tudo aquilo que Ele sonhou para você. Mas você tem que aprender a colocar a Deus como prioridade na tua vida. Você tem que olhar para Deus, porque vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter gente tentando parar você. Paulo tinha uma promessa de pregar o Evangelho. Quando ele chega na Grécia, ele fica preso na sua própria casa, que alugara 2 anos, sem poder abrir uma igreja. E Paulo começa a pregar na sua própria casa, e a Bíblia diz que os irmãos iam ter com ele. Paulo teve barreiras, dificuldades, mas ele só não desistiu porque ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Essas dificuldades, esses empecilhos, essas barreiras que tentam impedir, aleluia, você de realizar os sonhos do teu coração, irão cair por terra quando você estiver com o Espírito Santo no vale. Davi disse: ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Quem crê da glória a Deus? É o Espírito Santo de Deus que te dará força para continuar no meio desse mundo. É barreiras, é lutas. Deus Santo tem poder e glória. Já estou encerrando essa mensagem. Mas Deus, Ele tem promessas para a tua vida. Deus, Ele quer satisfazer os teus sonhos do teu coração, desde que você primeiro ame a presença de Deus. E se você primeiro amar a presença de Deus, os seus sonhos, as suas vontades estarão ligadas com o trono de Deus. Cheguemos, pois, aleluia, ao trono da graça com confiança, para alcançarmos misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Glória a Jesus. Quem dá glória para Jesus? É glória para Jesus. Não é para mim, não. O diabo vai tentar atrapalhar. O diabo, aleluia, chegou perante a face do Senhor, a glória de Deus. Quando era o dia dos filhos de Deus se apresentarem a Deus para adoração. O diabo chega naquele dia, em mistura com os filhos de Deus, e se apresenta ali perante Deus para acusar a Jó. Na glória, ele é plassurianda labai, jomedecala plassurianda labai. Ele chega perante a glória de Deus no jardim do Éden para tentar Adão e Eva.
Ele tem acesso em qualquer lugar. Ele pode entrar em qualquer lugar, porém, quando ele entra, mas ele não pode fazer morada, aleluia, em casa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Se o teu corpo estiver cheio do Espírito Santo, o diabo não poderá fazer morada. Ele pode até, aleluia, bater de frente com o Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer que ele é valente, mas quando ele se depara com o mais valente, ele não pode permanecer. Deus santo e poder e glória, porque João estava ali com a visão, e ele estava chorando, porque não havia ninguém que abrisse o livro e desatasse os 7 selos. Mas aleluia, o ancião disse para João: João, não chore, porque tem um aí que venceu. Esse venceu para abrir o livro e desatar, aleluia, os seus 7 selos. E quem é ele? Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é Jesus Cristo. Ele venceu, morreu, aleluia, na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia para, aleluia, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados. E agora, em Cristo Jesus, eu não morro mais no pecado. Em Cristo Jesus, eu não morro mais na enfermidade, porque, aleluia, ele levou sobre si. E aquele que morre, aleluia, no pecado, que morre, aleluia, no domínio do pecado, ele morre sem salvação. Mas aquele que morre também no domínio da enfermidade, ele morre sem salvação, porque, aleluia, ele levou a enfermidade, ele levou o pecado. Você não pode aceitar mais, ele prossurenda la paia. Uma vida sem Cristo Jesus é muita bênção. Ele disse, aleluia, glória a Deus, se você obedecer, você será bendito no campo, bendito na cidade. É a tua, aleluia, Deus santo e poder e glória, onde você colocar a mão, você prosperará. Haverá luta, haverá gigantes, haverá amorreus, mas Deus pelejará por você e te dará a vitória. Ele disse, eu lutarei por vocês e darei a vocês a vitória. Ele disse para Josafá, a peleja hoje não vai ser no físico, a peleja hoje não vai ser na guerra, na luta, a peleja hoje vai ser na oração. Comece a orar e apresentar um jejum. E ali Jaziel foi tomado pelo Espírito para dizer para Josafá, Josafá, não temas, porque nessa peleja vós não tereis que pelejar. Parai e vede o livramento que o Senhor vos dará. Decala para Sorianda la paia. E ele não pelejou. Deus entrou na luta e, aleluia, venceu o exército inimigo, e eles começaram a lutar entre si, e Deus alcançou a vitória naquele dia. Quem crê da glória a Deus? Absalão estava perseguindo Davi. Davi teve que sair de Jerusalém. Teve que sair de Jerusalém. Teve que guerrear. Porque a chamada terá traídas. Na chamada, você acostuma a lidar com pessoas que irão te trair. Pessoas que irão pisar na bola com você. Pessoas que serão falsas com você na chamada. Porém, Deus, ele te capacitará, te brindará, arrancará fora todo o medo, arrancará fora toda dor, e você sofrerá dores insofríveis. É como o jejum. Quando você jejua, aleluia, quando você está cheio do Espírito Santo, você jejua, não sente fome. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela jejua e sente fome. Porque você passará, ainda que passe pelo fogo com o Espírito, chama não arderá em ti, ainda que passe pela água, elas não te submergerão. A diferença é que quem tem o Espírito Santo e quem não tem, quando Deus chama para
para mergulhar. Ele, aleluia, revela o oceano do Espírito. Mas quem não tem um Espírito, quando, aleluia, é chamado para o mergulho, ele acaba indo na profundidade e se afundando. Mas quem tem um Espírito, Deus, ele sustenta e revela, porque, aleluia, a mão do Senhor é forte para te dar o livramento. E ele vê os homens como gafanhotozinhos, meus irmãos, aleluia. Deus, ele pode pegar um gafanhoto e colocar na palma da mão, porque Deus é grande, Deus é poderoso. É assim que ele vê os homens. Por isso ele disse: não temei os homens, que pode matar o teu corpo, mas não pode, aleluia, lançar a tua alma nem no céu e nem no inferno. Mas temei a Deus, que pode, aleluia, lançar a tua alma no inferno, que tem poder sobre a tua alma. A carne passa, a carne é passageira, mas a alma, aleluia, permanece. E para quem será a tua alma? Jesus disse para aquele homem: se hoje pedisse a tua alma, para quem seria a tua alma? Porque é rico para com os homens, mas pobre para com Deus. Aquele homem era cheio da avareza, aquele homem era cheio das riquezas, mas, aleluia, era pobre diante de Deus. Porque não adianta você ter riquezas se você não tem aquilo que o dinheiro não compra, que é a presença. Você precisa da presença, e a presença é de graça. A presença não escolhe classe social, a presença não escolhe, não faz acepção de pessoas. A presença do Espírito Santo, ela vem pela fé, ela vem pela adoração, ela vem pela busca, ela vem, aleluia, não pela lei da palavra, mas pela fé. A pregação, Deus Santo e poder e glória, ela te traz fé. A fé vem pelo ouvir, a pregação, a palavra de Deus. Deus Santo e poder e glória, Deus, ele tem promessas, Deus, ele tem presença na tua vida. Eu quero profetizar aí: todos os demônios estão caindo por terra, tudo aquilo que está pelejando contra a tua casa está batendo em retirada agora. Aleluia, glória a Deus. Tudo aquilo que quer impedir você de viver o sobrenatural, você de viver o melhor de Deus, está caindo por terra agora. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Deus é fiel na tua vida, a enfermidade sai, aleluia, glória a Deus, a depressão sai, aleluia, glória a Deus, Deus Santo e poder, glória, a solidão sai, em nome de Jesus. Ele disse, aleluia, perseguidos, mas não desamparados. Deus Santo e poder, glória, a igreja perseguida, mas não destruída. Deus Santo e poder, glória, aleluia, glória a Deus, porque Deus é fiel. Quem crê da glória a Deus? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deleita-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É muita bênção. Deus, ele tem planos de paz. Sempre teve planos de paz. Sempre teve. Só que nós estamos tão acostumados com lutas, tribulações, guerras, falsidades, que quando nós vivemos tempos de paz, nós refletimos e falamos: alguma coisa está errada. Alguma coisa vai acontecer, porque está muita paz que eu estou sentindo aqui, já tem uns 3, 4, 5 dias, tem algo errado, tem algo que está errado. Por quê? Porque acostumamos com a peleja. Mas o plano de Deus é plano de paz. Quando o reinado de Davi foi para estabelecer uma terra, houve lutas espirituais, mas Deus prometeu a Davi e cumpriu. E Deus falou: o reinado do teu filho será um reinado de paz. Conjecturando agora, porque o meu projeto com o meu povo
é de paz. O Deus de paz guardará em perfeita paz aquele cujo o propósito está firmado no Senhor. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos sentimentos e os vossos corações. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Coração é sair de perto daquilo que te faz mal. Quando Deus castiga uma nação, a gente fica assim assustado. E quando Deus castiga a terra, o negócio é porque Ele está requerendo de nós. Quando Deus castiga uma cidade, é para a gente se alertar. Agora, quando Deus castiga todo mundo, é porque algo precisa ser retirado urgentemente. E se não foi retirado, Deus ele castigará de novo e mandará serafins. Serafins eles matam com espada, trazendo peste, pragas, guerras. Se Deus viu que não mudou, se Deus viu que não mudou, o negócio fica pior. Ezequiel 9. Espada do Senhor. Começa primeiro pela minha casa. Não oprimais a ninguém. Cuidado com esses aplicativos. Cuidado com esses aplicativos. Cuidado com esses aplicativos. Por causa que Deus se levanta com o gemido dos oprimidos. Quando Deus viu o gemido do seu povo no Egito, Deus se levantou do trono. Arrancai fora a opressão. Não oprimais o estrangeiro, a viúva, o órfão. Não oprimais, porque é isso aí que vem a ira do Senhor sobre todo mundo. É isso que vem o castigo quando nós começamos a fazer mal ao próximo, a infringir o mandamento. Guarda o mandamento para que entre na vida. Amém? É sobre isso a palavra do Senhor. Deus Santo e Poder e Glória. Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe para a glória de Deus. Deus Santo e maravilha. Está colocando aqui.